sessão de psicanálise. Esse filme trabalha basicamente sobre a internalização da violência, como é que ela fica dentro das pessoas que sofreram essa violência e como é que ela passa de geração a geração. Ele é um filme super contemplativo, né? Ele não tem muitos diálogos, ele tem 4 diálogos e um monólogo no meio. Então ele é super sonoro, a trilha é super importante, o sound design do filme. Ele sofreu muita modificação, assim, uma modificação física para poder ser construído em 3D, mas manteve a personalidade dele. Eu pedi a Michel para ficar na casa dele nesse período, que seria um período de pesquisa para o roteiro do documentário. Depois de 25 anos, eu voltei a morar na Zona Oeste, em Bangu, e voltei com uma vontade de registrar histórias locais, de contar as histórias dali, daquela região, que na verdade é um território virgem para o audiovisual. Praça Paris é um filme sobre as nossas contradições. O longa fala da fantasia e do fascínio que os estrangeiros têm pelo Brasil. A equipe é formada por técnicos de 3 países: Brasil, Argentina e Portugal. Passa. Eu acho que se eu parar de pensar no meu irmão, vou poder namorar, vou poder me divertir. Praça Paris é um thriller que é baseado na relação entre 2 pessoas, uma psicanalista portuguesa que vem ao Brasil para fazer um estudo sobre violência e uma paciente que ela atende na universidade, na UERJ, onde ela está fazendo esse pós-doutorado. E a relação entre as duas vai se modificando, porque a portuguesa chega com toda uma fantasia sobre o que é a violência e ao se deparar com a vivência real da violência da paciente dela, que a Grace passou que faz, ela vai perdendo o controle, né? Então o filme tem um monte de surpresas no decorrer dele e é basicamente uma inversão da relação. Desde o início a gente estudou muito pontos de vista diferentes em relação a cada história, né? Assim, a gente tentou perseguir a todo custo assim, o que é essa relação entre essa terapeuta e essa paciente, que são 2 pessoas de mundos muito diferentes, de realidades sociais completamente diferentes. Ação. Esse filme trabalha basicamente sobre a internalização da violência, entendeu? Quer dizer, como é que ela não se desfaz apenas com o fim dela própria, como é que ela fica dentro das pessoas que sofreram essa violência e como é que ela passa de geração a geração. Agora a gente vai começar a gravar as cenas na casa da Glória, que é minha namorada. E aí na cena de hoje é a cena em que eu sou espancado a mão do irmão dela. Baixa? Eu assim, o cara vai estar sentado aqui. Sentado. De pé baixo. De pé baixo subido. É uma coprodução Brasil, Portugal e Argentina. Então a língua oficial do set é portunhol, porque o fotógrafo é argentino, o assistente de câmera é português, a atriz, uma é portuguesa, a outra é brasileira. O filme é uma coprodução, onde Portugal entra. Portanto, e com participação da parte portuguesa, é alguma equipa portuguesa, portanto, na câmara e no som, e o equipamento veio de Portugal como parte da contribuição da produção portuguesa. Fotograficamente, eu acho duas coisas temos. A ideia do filme é um filme feito no verão, então estamos procurando ter algumas situações mais com mais sol. Sí, tem sol em quadro e batendo um pouco sobre os rostros, tem as peles um pouco brilhantes. Sigue um pouco esta ideia de calor com um pouco mais de contraste. Estamos usando muito negativo para que fique a imagem também um pouco mais escura. Por aqui, deixo aqui o tempo, fazer aqui e deixo aqui. É o normal. Eu fiz esse roteiro junto com o Rafael Montes, que é um jovem escritor de mistério e de suspense. E acho que está bem legal, o rumo com que a história caminha, né? Lúcia mostrou um pouco sua ideia. Tem este thriller um pouco a lo Hitchcock. Então tem a câmera, usualmente o filme anterior foi feito todo câmera na mão e agora temos um filme feito bem bonitinho, com enquadres um pouco mais controlados e câmera mais fixa.
gostou? Até que ponto o cinema independente pode ou deve experimentar? O longa Asco responde a essa pergunta com um filme sem diálogos, cheio de imagens surrealistas em preto e branco e um protagonista sem nome. Eu já tinha a ideia de fazer um longa-metragem há bastante tempo e eu estava tentando encontrar a história, um roteiro realizável, porque eu queria fazer o meu primeiro longa e meu primeiro longa ele tinha que ser prático, minimalista, ele tinha que ser realizável, basicamente. Porque eu tinha claro para mim que eu não ia conseguir fazer ele com lei de incentivo e tal. Fizemos uma campanha de crowdfunding para arrecadar um dinheiro para a gente começar a produção. Meu pai não deixou dinheiro nenhum para eu te pagar. Como é que a gente faz? O Asco é uma história sobre o desamor. Quando um cara ele tem o seu amor negado, né? Ele tenta dar o amor e ele não recebe o amor de volta e ele fica totalmente desequilibrado. E aí ele meio que começa a se vingar da pessoa amada, mais para provar o que ele estava sentindo para ela do que uma vingança. O Asco é um filme super contemplativo, né? Ele não tem muitos diálogos, ele tem 4 diálogos e um monólogo no meio. Então ele é super assim, sonoro, a trilha é super importante, o sound design do filme. Então ele passa assim, exatamente o que está na cabeça do cara, você como espectador que está concluindo. Ele não te entrega isso, apesar dele te entregar muitas outras coisas ao longo do filme. É assim que eu me sinto. Sua estreia no cinema independente de animação como criador, produtor e diretor foi premiada no festival Anima Mundi. Hoje, ele é responsável pela maior bilheteria do cinema brasileiro de animação. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no estúdio do Revista o animador Rodrigo Gava. Rodrigo, obrigada pela sua presença aqui. É um prazer, obrigado pelo convite. O que te levou para a animação? A animação sempre foi uma paixão, né? Acho que toda criança gosta de animação, eu não era diferente. Só que isso nunca foi uma coisa que eu via como possível de fazer profissionalmente. Então, acabei cursando faculdade de desenho industrial. De repente, eu vi uma oportunidade de começar a fazer animação para internet. Uhum. Mas na época era só banner, porque tinha que conciliar o desenho industrial com o mercado, né? Uhum. E com a animação. Aí era animação de banner na internet. Foi aí que eu comecei a aprender Flash, que era um software que na época era bem iniciante. Aí comecei a ver que tinha uma possibilidade de fazer desenho animado usando aquela ferramenta, porque até então era tudo feito no papel, era tudo muito demorado, longo, precisava de uma equipe enorme. E aí surgiu uma oportunidade da gente fazer a Xuxa, queria fazer o Xuxa no mundo da imaginação. Aí a gente viu essa oportunidade de repente, fazer esses programas para a Xuxa. Ela topou e aí começou a dar certo. E a gente viu que realmente funcionava. Até então, já tinha um mercado nessa época? Como é que era o mercado de animação nessa época? Isso a gente está falando de mais ou menos que ano? Isso é volta de 2001, 2002. O mercado ainda era super devagar? Não, o nosso mercado de animação era só para publicidade. Ah, é? Não tinha nada. Aí surgiu a oportunidade de a gente fazer um longa. Na época o Diller, que era o produtor, perguntou assim, vocês conseguem fazer um longa com essa técnica? Aí a gente falou, consegue, né? A gente consegue. Aí sim, tinha que ser um estúdio grande, né? Porque a gente tinha que produzir um longa-metragem, que é um peso bem maior. Uhum. E a gente fez o Xuxinha Guto contra os Monstros do Espaço. Pode falar, eu jogo mesmo. E aí, como é que funciona o trabalho de um diretor de animação? Como é que a gente faz um processo de animação? A gente primeiro escreve o roteiro. Uhum. Aí, com o roteiro pronto, a gente grava todas as vozes. E aí, em paralelo, a gente vai fazendo storyboard. Quando termina os dois, a gente junta, bota as vozes no storyboard e faz o animatic, que é como se fosse o filme com o tempo certinho de cada cena e com as vozes. Então, você consegue assistir o filme todo meio que em quadrinhos, assim. Com isso definido, você já tem todas as cenas do filme, todos os personagens, tudo. Então, você já tem como quantificar tudo. E aí,
Uma parte vai para a galera que vai fazer esse cenário, uma parte vai para os animadores que vão animar os personagens. Ali você já tem o posicionamento de câmera, você já tem a posição dos personagens, a composição deles na cena. Já tem o que vai acontecer, inclusive, com a câmera, se ela vai fazer uma pan, se ela vai dar um zoom. Então, você já está tudo ali. E aí vem a galera de composição fazer os efeitos que faltam. Tipo, uma iluminação, às vezes tá de noite, você tem que dar uma escurecida, azulada, dependendo da cena, cada cena pede uma coisa. Aí, estando isso pronto, o filme está pronto. Em paralelo a isso tudo, a turma do som vai fazendo as músicas, vai fazendo a trilha sonora. Só que aí o diretor de animação, ele é responsável por ficar tomando conta da animação. Então ele pega esse storyboard, ele já vai ter a posição dos personagens, aí ele distribui as cenas para a equipe de animação, tem que explicar o que ele pretende de animação de cada um daqueles personagens e depois aprovar e fazer correções. O diretor ele cuida mais de uma parte mais gerencial do que realmente pegar e ficar desenhando sozinho. A poluição tinha aumentado e os monstros estavam com tudo para transformar a Terra num lixão. Eva Furnari é uma das principais escritoras brasileiras e ganhou o Prêmio Jabuti muitas vezes. Ela usa agora toda a sua experiência em escrever para o público infantil em uma série de animação. O Godofredo nasceu numa história da bruxinha e ele apareceu como um coadjuvante para perturbar a vida da bruxinha, né? Eu pensei em resgatar esse personagem novamente. Nós criamos aí histórias novas para o Godofredo e um ambiente novo. Onde é que moraria esse Godofredo? Então mora numa tipo de uma floresta meio estranha e nessa floresta de vez em quando passa um caminhão que larga um objeto da civilização do qual ele não tem conhecimento, com o qual ele não tem intimidade, e cada vez que ele vê esse objeto, ele vai explorar. Então essa adaptação ele sofreu muita modificação, assim, uma modificação física, né? Para poder ser construído em 3D, não era possível fazer ele tão plástico quanto era no desenho, ele mudou de cor, mas manteve a personalidade dele. Ele é meio limitado, digamos assim, em termos de raciocínio, mas ele tem um senso de humor. O humor do Godofredo é essa exploração e é também todo um gestual dele. Ele é bastante expressivo, já que ele não fala, né? Ele grunhe, ele ruge, ele chora, ele faz uma série de coisas. E o desenho todo, ele é sem texto, né? Ele é com uma ação física. E além do mais, na série apareceu um passarinho, que é o Pio, e eles são amigos e inimigos ao mesmo tempo. Coisa que diverte muito as crianças, principalmente as menores. Conhecido nas quebradas como seu Danau, o escocês de Busby chegou no Rio de Janeiro no final do século XIX para trabalhar na fábrica de tecidos Bangu. Em sua bagagem trouxe muita fome de bola e escalou uns colegas de trabalho para uma pelada. Assim teria começado a história do futebol brasileiro. Eu nasci em Realengo, né, na Zona Oeste. Depois de 25 anos, eu voltei a morar na Zona Oeste, em Bangu. E voltei com uma vontade de registrar histórias locais, de contar as histórias dali, daquela região, que, na verdade, é um território virgem para o audiovisual. E comecei a coletar essas histórias para esse que seria um documentário de longa-metragem. E nessa procura por essas histórias, eu descobri a história do Thomas Donohoe, que é uma história que pesquisadores do bairro descobriram que teria sido o pioneiro do futebol brasileiro. Bangu é um bairro que nasceu, como vários bairros do Rio de Janeiro, é uma fazenda,
que nasceu em torno de uma fábrica, né? Que vieram centenas de operários europeus trabalhar nessa fábrica no final do século XIX. E entre eles estava Thomas Donohoe, que era um escocês que jogava bola na sua terra natal. Então, os moradores do bairro, esse grupo que gravita em torno do Museu de Bangu, eles começaram a resgatar essa história e a gente não tem registros históricos escritos dessa primeira partida. Você sabe que ela aconteceu antes da primeira partida oficial, 5 meses antes do Charles Miller fazer a primeira partida oficial de futebol brasileiro em São Paulo. Foi uma partida não oficial, né? Ele chamou conterrâneos dele para jogar bola e 6 de cada lado, não era uma partida oficial. Não tinha um campo com as dimensões oficiais, não tinha juiz, não tinha nada disso, mas ali ele matou a fome de bola dele. E aí eu acredito que, na verdade, o Charles Miller pode ter introduzido o esporte bretão no Brasil, mas a minha teoria é que o Donohoe, na verdade, é o inventor do futebol brasileiro, né? Esse futebol que se joga nos subúrbios do Brasil inteiro. O futebol de rua, a vontade, essa coisa, marcar o gol com chinelo e coisa e tal. Então, eu acho que o Donohoe, ele foi o criador disso, né? Do espírito do futebol brasileiro. Thomas Donohoe era muito querido pelos vizinhos que tinham uma dificuldade de pronunciar seu nome e o chamavam de seu Danal. Foi um dos fundadores do Bangu Atlético Clube. Eu fiz uma recriação poética assim, da história, né? Na própria equipe desse filme eu busquei me cercar de pessoas do bairro, né? Galera suburbana. E a gente recriou essa partida e, em vez de chamar figurantes pura e simplesmente, eu chamei pessoas do bairro, artistas locais, produtores culturais, para fazerem essa figuração, né? E para fazer o Thomas Donohoe, eu chamei o Marco Palito, que é um comediante muito conhecido no bairro. Ele é um humorista que fez a sua carreira, boa parte da sua carreira, nas lonas culturais do subúrbio. A ideia foi fazer um filme o máximo possível banguense e suburbano. E a gente fez imagens nesse filme que nunca foram vistos na TV, no cinema. Hoje em dia, quando se fala em Bangu, o que vem à cabeça? Presídio, né? Enfim, e a gente está querendo mudar essa imagem, né? Quando o assunto é futebol, Pelé é praticamente uma unanimidade. Muitos documentários contaram a história do atleta do século. Esse é um dos que se destacam pela quantidade de informações sobre o jogador. Pelé é a figura suprema do futebol. É a essência do esporte mais popular do mundo. O longa Pelé Eterno segue uma linha cronológica. Parte da chegada do craque no Santos, aos 16 anos, mostra o encerramento da carreira nos Estados Unidos e os momentos mais recentes. O Pelé chegou no time certo na hora certa. O filme traz depoimentos de amigos, familiares, jornalistas, entusiastas e do próprio Pelé. São mais de 3.000 fotos e 1.500 manchetes, além de milhares de gols. Nasci negro e tenho orgulho de ser negro, porque todo brasileiro tem alguma coisa de índio, alguma coisa de negro. Um deles, inclusive, teve de ser reconstituído com computação gráfica. Nenhuma câmera foi capaz de registrar um dos seus gols mais espetaculares contra o time italiano Juventus. Assinam o roteiro o experiente José Roberto Toreiro e o jornalista esportivo Armando Nogueira. Ele pega a bola e se ajoelha, com os braços abertos, como num agradecimento simultâneo a Deus e aos santistas. A vida do alpinista polonês Michael Bogdanowicz é como uma montanha com suas quebradas e abismos. Essa trajetória de escaladas está registrada em um documentário, mas um evento inesperado durante as filmagens mudou o rumo da narrativa. Michel veio para o Brasil fugindo do comunismo na Polônia e ele veio morar em São Paulo com o tio dele. Michel era dono de um sebo
de livros. Era sebo, bar, café. E ele movimentava a vida cultural de Cachoeira, que era uma cidade universitária. Então, esse espaço que ele criou era frequentado pela maioria de alunos e professores da universidade, né, que curtiam o ambiente, que era cheio de quadros, de livros, né. Michel, ele atraía, na verdade, as pessoas pelo que ele era, né, pela história dele. Me hospedei na casa de Michel durante 10 dias. Disse a ele que este ano não queria passar as férias na minha cidade e que gostaria de filmar algumas coisas para o documentário que queria fazer sobre ele. Eu pedi a Michel para ficar na casa dele nesse período, né, que seria de férias, e aí eu disse a ele que seria um período de pesquisa para o roteiro do documentário. No dia 2 de janeiro, uma amiga chamou a gente para ir na praia. Quando a gente voltou, a gente batia na porta, a gente ouviu uma queda do lado de fora. Era ele tendo um AVC. Então foi durante o processo de gravação. E ele ficou internado em Salvador meses. E hoje ele mora no asilo em Cachoeira. A senhora aceita um palpite? Não! Não aceito. Não quero. Claro que não, Anja. Você é responsável tanto pelo Xuxinha e Guto, quanto pelo Turma da Mônica em Uma Aventura no Tempo, que são as duas maiores bilheterias de animação do país. Assim, primeiro, eu não acho que eu não seja o responsável por esses dois filmes, porque eu fiz parte de uma equipe, né? Qualquer longa-metragem de animação, animação em geral é em equipe, é um trabalho em equipe, não dá pra ninguém levar crédito sozinho, de nada. O que aconteceu foi assim, a gente estava terminando a produção do Xuxinha. Era um estúdio enorme, a gente montou um estúdio com 60 pessoas, trabalhava em 2 turnos, assim, de 7 da manhã a 1 da manhã, parava no meio, trocava todo mundo, era uma bagunça boa. E era um único, assim, não tinha nenhum estúdio assim no Brasil. E quando estava terminando, o Dília, que era o produtor, chamou o Maurício e falou, olha o que a gente tem aqui, por que a gente não faz um filme? Aí o Maurício foi lá e ficou encantado, ele falou, caramba, eu não sabia que existia isso, estava procurando fazer na Índia, fazer não sei aonde. Não sabia que vocês conseguiam fazer isso. Que delícia. Aí a gente fez, mas durante o outro ano seguinte todo, fez essa produção do longa da Mônica. E assim que terminou, já emendou fazendo a série. Você sabia que o Franjinha construiu uma máquina do tempo? E elas nunca funcionam. E você fez um outro longa que é As Aventuras do Pequeno Colombo, que brinca com essa história dos personagens históricos, inusitados. Tem o Pequeno Colombo, Cristóvão Colombo, tem o Leonardo da Vinci, tem a Mona Lisa juntos numa aventura. Como é que surgiu a ideia desse projeto? Como foi desenvolver esse projeto? Essa história é bem legal, porque a gente estava terminando de produzir a Turma da Mônica, quando o Steel, que era o roteirista que sempre trabalhava com a gente em curta, veio e falou, cara, tive uma ideia genial, vamos fazer essa história que mistura Cristóvão Colombo, Leonardo da Vinci, Mona Lisa. E aí começou a contar pra gente, a gente ficou louco, né? Aí a gente começou a produzir os personagens. Aí a gente começou a mexer nesse roteiro, mexeu. A gente tem 29 versões do roteiro. E esse filme foi o último filme do Zé Wilker, né? Foi. Como é que foi dirigi-lo? Como é que foi a criação do personagem junto com ele, esse processo todo? Os personagens principais eram, apesar de serem bastante experientes, eram todos crianças. O personagem do Zé Wilker, ele não é um dos principais, ele é mais secundário. E dirigir criança é bem complexo. E aí, volta e meia, você tem que voltar, fazer de novo. Com o Wilker não, era direto. De uma vez só já sabe, já estava perfeito. Aquele grave, potente, né? Então foi muito rápido, foi muito fácil, sabe? Você não precisava praticamente dirigir, porque ele já sabia de tudo. Você será a mais famosa de todas as mulheres. Farão fila para te ver. Só se for a Vila da Padaria. Cala a boca, Léo! Você roubou meu mapa! Ninguém aqui navegou além do oceano só porque acham que é impossível. O mapa! E aí, seus próximos projetos? Você tem uns projetos com jogos também? É engraçado, os jogos é mais ou menos o que aconteceu lá no início da animação, assim. Era uma coisa que sempre quis fazer, sempre fui louco por isso, só que nunca tive a oportunidade de pegar e fazer, né? Antigamente, ou era para PC, ou era para console. E aí, de repente, ficou fácil fazer jogo. Assim, o próprio Flash começou a fazer jogo para internet, e aí a gente começou a ver que possibilidade, começou a testar coisas, começou a dar certo. Aí hoje lá a gente está fazendo projetos de longa-metragem, continuar, porque a gente ama,
projetos de série e projetos de game. A gente está indo para todas essas áreas. Já. Tá certo. Parabéns, Rodrigo. Obrigada pela sua Foi um prazer. presença Obrigado pelo aqui. convite. Prazer estar aqui. Que bom. Bom, se você quiser ver a entrevista na íntegra, entre no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Eu deixo vocês com mais um filme de micrometragem. Até mais.